Senhor, nós agradecemos pelo culto que tivemos, podemos honrar ao Senhor, louvar-te, concentrar nossas forças, nosso pensamento, nossas orações ao Senhor. E agora estamos num momento muito especial. É uma mistura para nós como igreja, como corpo, como família. Uma mistura de alegria por nosso irmão José Ribeiro ter alcançado a vitória, está em Cristo. Misto com a tristeza da ausência, daquele sentimento que os presbíteros tiveram em Éfeso, quando se despediram dele no porto e sabiam que nunca mais iam vê-lo. Saudades é uma coisa que dói no coração, mas é uma coisa boa. Saudades mostra que a gente construiu, que a gente investiu tempo, que a gente amou e aquela pessoa fez uma diferença na nossa vida. Hoje de manhã, Senhor, nós estamos aqui para homenagear e lembrar do nosso irmão. Mas para nós é claro que tudo que vai ser falado, tudo que vai ser dito, tudo que vai ser lido, tudo que vai ser expressado, é para a sua glória e é para a sua honra. Nada disso seria verdadeiro e aconteceria se não fosse por causa do seu José Ribeiro conhecer a Ti, como nós ouvimos, ter a chance de ser encontrado por um cristão que tinha essa paixão pela missão e que compartilhou a fé com ele e a esposa, para que eles se pudessem conhecer e ter essa oportunidade maravilhosa de conhecer Jesus. Somos gratos pela fidelidade do seu José, pelos anos na fé, um irmão maravilhoso que ele era, e que esse tempo possa ser um tempo para todos nós nos alegrarmos juntos e podemos manifestar nosso carinho e nosso apreço por essa pessoa tão querida na igreja. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui hoje de manhã, irmãos e amigos, para homenagear e prestar homenagem a um irmão tão querido dessa igreja, o Sr. José Ribeiro. É um momento especial que a gente quer compartilhar com a família, com os amigos, com a igreja. Cada um que está aqui presente hoje de manhã, nós queremos tirar esse tempo para lembrar com carinho e lembrar das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito e fez na vida do Sr. José Ribeiro. Queremos relembrar bons momentos para amenizar um pouco a dor, a falta, a saudade que a família sente e a igreja também sente. Principalmente a dona Janeira, sua filha, a Glauciane, o Luiz Fernando e seus irmãos e familiares tão próximos dele. O Sr. José era um pilar naquela família, era uma referência, ele era um irmão amoroso e ele era muito divertido. Todos nós lembramos com carinho dos abraços, das palavras encorajadoras que ele é. Sabe, viver o luto é entrar em contato com as suas próprias emoções e tristezas. E esse processo é muito essencial para todos nós, para que a gente consiga superar a dor, né, a perda, e que essa homenagem possa ajudar todos nós a dar esse passinho a mais de superação. E Deus vai trabalhando no coração de cada um de nós, que a dor vai se tornando uma saudade. Aquele sentimento de tristeza vai se tornando momentos de lembrança de coisas tão maravilhosas e privilégios que nós tivemos de viver ao lado dele todos esses anos. Estamos aqui para prestar homenagem. É uma forma de dizer adeus, é uma forma de dizer até logo, ou é uma forma de dizer até daqui a pouco, para todos nós. Momento que a gente quer agradecer e partilhar de nossos corações. Algumas pessoas vão falar aqui dele. Expressar nosso afeto e consideração por esse irmão tão querido. Seja um tempo de consolação, tempo de celebração para nós. Pois seu José venceu. Ele venceu. Todas as promessas, tudo aquilo que a gente lê na Bíblia. Chegou ao final da corrida. E está vivendo um sonho que cada cristão tem nessa vida, de estar em comunhão com toda a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e com nossos irmãos que estão lá.
Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, a palavra deixa muito claro para nós. Ela diz assim: desse evangelho foi 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. São José perseverou. Amém? São José foi com ele até o fim. Morreu com ele, ao lado dele, perto dele, pensando nele, em Cristo Jesus. Um homem que viveu Cristo, que falou sobre Cristo, que foi fiel até o fim da sua vida. E agora está com Cristo, em toda a sua eternidade para sempre. Também a palavra nos ensina em João 14, 19, ela diz: dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. São José tem o privilégio que nenhum de nós aqui já teve, que é ver Jesus. 2000 anos atrás, apóstolos de Jesus tiveram esse privilégio de conviver, viver. A mulher samaritana, vocês lembram da história? A primeira mulher a ouvir que ele era o Filho de Deus. Seu José teve esse mesmo privilégio, está desfrutando disso, de ver o Cristo, de olhar para o Cristo e de ver aquele a qual ele ama, a qual ele reconhece como o Senhor e Salvador da sua vida. Seu José desfrutou de uma vida abundante com Jesus. E agora, na eternidade, continua desfrutando dessa abundância espiritual por meio da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim celebramos a morte dele com alegria e com tristeza da falta que ele faz, mas da alegria de saber que ele passou desse mundo para a eternidade espiritual e agora está com Cristo Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo e nossos irmãos. Nos reunimos hoje de manhã para dar graças pela vida dele. E agora, à distância, cabe a nós orarmos pela família, para que Deus fortaleça a dona de Janira, seus filhos, seus irmãos. Orarmos que ao longo do tempo essa dor, essa ausência, essa falta que a pessoa faz, e como faz falta, gente? Como faz falta quando a gente perde alguém que a gente ama, sejam substituídas pela saudade e por lembranças extraordinárias. Semanas atrás eu li uma escritura e eu vou lê-la de novo. Ela diz assim: Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, ele teria dito: vou preparar-lhes o lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e o levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem um caminho para onde eu vou. Sabe a boa notícia? Que agora no céu tem um aposento a menos vago. Agora tem uma vaga a menos. A sua está garantida, mas a dele foi preenchida. Lembra, Jesus é nosso anfitrião, Ele é nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele veio, Ele proclamou o Evangelho, Ele ensinou para nós, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, subiu aos céus e Ele diz: olha, eu vou na frente, vou preparar esse lugar especial para você, mas eu vou voltar e eu vou pegar você pela mão e eu vou te conduzir de novo para você estar comigo na eternidade. Esse é Jesus, que prepara, que volta, que nos conduz e é o anfitrião. Seu José foi recebido pelo melhor anfitrião desse mundo, Jesus Cristo, amém? Isso é muito especial para cada um de nós. Um homem amoroso, carinhoso, um irmão leal e com muitas histórias e aventuras na sua vida. E eu queria convidar as pessoas que vão compartilhar, subirem aqui na frente, por favor. Pode subir o Wilson, dona de Janira, por favor, pode subir o Marcos. Gostaria de convidá-las a subirem aqui.
O Wilson, está aqui? Ah, está aqui ó, atrás. Eu só vou contar uma história interessante do Sr. José. Anos atrás, pode subir, gente. Isso. Anos atrás, o Edson, casado com o Evernilde, me contou essa história que eu achei fantástica. O Sr. José estava estudando a Bíblia com um amigo. E ele convidou o Edson para estarem juntos. E eles falaram, vamos lá para casa para a gente estudar a Bíblia. Quando chegaram na casa, a dona Janira tinha saído de casa. A casa estava trancada. Aí o Sr. José teve uma ideia brilhante. Vamos pular a janela. E entrar em casa. E a gente estuda a Bíblia com ele. Aí o Sr. José chamou o Edson de lado e falou, ô Edson, será que não vai pegar mal para a pessoa que a gente está estudando a Bíblia pular a janela da casa? O que ele vai achar estranho, né? Aí o Edson falou, não, vamos lá, Sr. José, vamos compartilhar a palavra. Aí o Sr. José pulou a janela da casa, o visitante pulou a janela, o Edson pulou a janela, eles estudaram a Bíblia, e quando a dona Janira chegou, levou um baita susto, que ele estava lá dentro da casa. Esse era Sr. José, um homem de muitas histórias, muito amor e muita fé. Que a gente possa passar esse tempo homenageando e lembrando desse nosso irmão querido. Queria convidar o Wilson para continuar. Obrigado. É bem difícil poder falar, né? Nesse momento, acho que a gente vai ficando mais velho também, vai ficando mais emotivo, né? É bem minha cara isso aí também hoje. Mas eu quero falar algumas palavras aqui sobre o Sr. José. Bom, primeira coisa, quando eu penso na vida dele, eu penso com muita gratidão. O Sr. José, ele era, como a gente costuma dizer lá na Bahia, né, pau para toda obra, né? E qualquer momento que você precisasse dele para qualquer situação na sua vida, nós temos relatos aqui de irmãos, pessoas que às vezes nem estão mais, pessoas que nem estão mais aqui conosco no convívio, mas que ele, todo momento que ele precisou, que as pessoas precisaram, eu estou falando que eu conversei com pessoas assim, né? Ele estava lá para ajudar. E muitos de nós que estamos aqui, né? Muitos de nós também, em muitos momentos, ele sempre se dispôs a ajudar. Então eu penso com muita alegria, com muita gratidão, quando eu penso no Sr. José, com muito entusiasmo pela vida dele, porque ele era uma referência para nós, né? Eu lembro a gente, no velório dele, eu e a Nilza, minha esposa, a gente estava lembrando de uma situação, e depois eu fiquei pensando, eu falei, no momento a gente não se dá conta de algumas características da vida das pessoas, a gente vai lembrando com o tempo, né? A gente vai, com o tempo, enxergando, né? Mais coisas, mais características boas, né? Também, vocês ficaram casados quanto tempo, dona Janira? 40 anos? 40? Dia 5. Então, eu e a minha esposa, nós temos 14 anos de casado, né? 16 com namoro, noivado, 14 de casado. Eu lembro de uma história no início, muito engraçada, assim. Engraçada e desafiante para a gente, né? Na época tinha um casal que cuidava aqui do grupo de casados, né? Da nossa igreja. E eles pararam de cuidar por necessidades, enfim. E aí eu acho que, se eu não me engano, se eu estiver enganado, foi o Miquéias e a Andréia, nos chamaram para cuidar dos casados, com 1 ano de casado, imagina, né? O desafio. E aí a gente olhou um para o outro e falou, mas o que a gente vai fazer nesse grupo com 1 ano de casado, né? E quem estava lá entre as pessoas com mais de 20 anos, quase 30 de casado, o Sr. José e a dona Janira. E aí eu olhava para ele, né, assim, e ele numa simplicidade, numa humildade, e eu me sentia muito desafiado, né, porque a gente não tinha vivido nada ainda no nosso casamento, a gente não tinha experiência, a gente não tinha o que ensinar, assim, essa era a realidade, né, para eles. Na verdade, a gente estava lá mais para aprender do que para ensinar, a gente estava para auxiliar, para ajudá-los, né. E o Sr. José, ele era de uma humildade assim impressionante. Ele nos ouvia, ele considerava, eu acho que eu falei muita besteira na época também, não sei, né? Mas ele sempre considerava, ele sempre ouvia, e ele sempre falava amém, ele sempre nos ajudava, ele sempre estava disposto a contribuir na nossa vida sempre que precisava. A gente teve muitos tempos divertidos, a gente jogou dominó junto, a gente fez churrascos, né? A gente participou de igrejas em casa, de retiros, enfim, tantas coisas que eu poderia falar aqui, mas não vou me alongar muito. Mas assim, Sr. José, ele era de uma humildade impressionante, assim, com as pessoas, né? Então eu quero destacar essas coisas, esses pontos, e dizer que eu sou muito grato pela vida dele. Eu sei que cada um de nós aqui, se fôssemos falar, muitos de nós que somos mais próximos da família dele,
nós vamos falar de muitas outras coisas, mas eu quero destacar principalmente esse ponto da humildade e a maneira como ele era prestativo com as pessoas, né? Isso me impactou e me impacta a minha vida ainda até hoje também. Então, esse momento eu lembro dele com muita alegria, né? Com muita gratidão também. É isso. Quem é o próximo aí? É o Severino? Chamar o Severino, depois o Marcos, depois a Dona Janira, então. Obrigado, irmãos. Bom, eu sei que vários de nós teria muito o que compartilhar acerca aí, do que viveu aí junto com o seu José Ribeiro, né? Eu sei que o José Rodrigues, quantos anos conviveu com o seu José, o Ramiro, o Félix e vários outros. Nós estávamos juntos há mais de 10 anos, na mesma igreja em casa, aí, seu José. E Então, irmãos, falar do José, como foi falado, desde já eu quero agradecer a família, Luiz Fernando, Gislene, em especial a minha querida Dona Janira. São pessoas que entraram na minha vida. Quero agradecer a família por deixar eu me participar de tudo isso que eu vivi, né? E o José Ribeiro, para mim, cara, é muito especial. Ele faz muita falta na minha vida hoje, né? Ao longo da semana, nos meus dias, eu lembro das nossas conversas, lembro das vezes que puxava minha orelha por bem. A gente tinha muito tempo junto e olhar para o Sr. José assim, cara, eu vejo um homem que cooperou com Deus aqui na terra. Olhar para o José Ribeiro, ele cooperou a Deus aqui na terra. O José Ribeiro, talvez vocês não saibam, o José Ribeiro, ele é meu padrinho de casamento, né? Quando eu tomei a decisão de casar, aí eu meio leigo nesse assunto, eles tomaram a frente, ele e Dona Janira, e me deram todo o suporte. Isso me marcou muito. Eu lembro que a gente foi aqui no Largo do Socorro, e não era lá que era o meu setor, era no Capão Redondo. E eu já meio, que eu sou um pouco agitado ali, ele naquela calma, na paciência. Nós saímos do Lago do Socorro, fomos lá para o Capão Redondo. Então, isso marcou muito, né? Isso me marcou muito. Então, o Sr. José Ribeiro, ele entrou na minha vida, então, assim, eu passei a ter ele como um pai, né? E eu peguei a causa, assim. Então, assim, nos nossos tempos que nós tínhamos muitas conversas, muitas coisas boas. E também ele me ajudava muito, né? Então, assim, para vocês que conheceram o José Ribeiro, vocês que viveram um momento com o José Ribeiro, cara, eu vejo um homem de muita fé. Eu lembro que nós tínhamos compromisso aos sábados com a igreja em casa. O José Ribeiro muitas vezes ia trabalhar, fazia alguns bicos de garçom. No dia seguinte, no sábado de manhã, ele estava lá conosco, sabe, irmãos? Isso me chamava muita atenção. Sabe, ele cooperou muito com Deus, cara. Eu olhava para ele, ele tinha problema com rins e tal. E eu falei, poxa, você está aqui depois de um dia de trabalho. Isso me marcava muito. E me marcou muito a vida dele. Por isso que eu confesso, cara, eu me sinto da família, eu até desculpo a família. E hoje eu pego a causa assim para mim, né, é isso, assim. Mas vocês que viveram com ele sabem disso, ele é um cara muito especial e ele vai viver eternamente no meu coração. E eu agradeço de verdade, Dona Janira, por ter me convidado ontem. Eu fiquei tão alegre, cara. Fiquei tão feliz. Obrigado, irmãos. tem 12 versículos que falam bem assim, meus irmãos. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.
outro versículo fala assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. E nas conversas com o seu Zé Ribeiro, era muito fácil assim, ouvir essas palavras dele, né? Ele sempre citava esses 2 versículos: quer vocês comam, bebam, façam qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Ele também entendia que, pois dele e para ele, era todas as coisas, né? Então, é incrível ver que o seu Zé ele realmente acreditava no que está escrito na palavra de Deus. E a vida dele acompanhava aquilo que ele acreditava. Uma vida para a glória de Deus. Uma vida onde tudo que ele tinha, ele entendia que foi Deus que deu para ele. E que, né, tudo pertencia a Deus. Era engraçado que eu lembro uma vez ele falou assim: olha, o inimigo, ou seja, Satanás, ele é pobre, ele não tem nada, porque tudo é de Deus. Ele tenta enganar as pessoas: olha, toma isso, toma aquilo, mas ele não tem nada, tudo é de Deus. E seu Zé acreditava muito nisso. Sabe, irmãos, assim, ele não só acreditava, mas, como eu já disse, a vida dele acompanhava. Seu Zé, esses anos que a gente conviveu juntos, eu vi ali um homem generoso. Como seu Zé era generoso. Se ele visse alguém na rua pedindo algo para comer, ele levava na padaria, levava e comprava, dava um alimento para aquela pessoa. Isso era algo muito fácil assim, para ele no dia a dia. Seu José, ele amava evangelizar, ensinar sobre Jesus para as pessoas. Às vezes não era nem um assunto na igreja em casa, mas ele trazia esse assunto à tona. Irmãos, a gente precisa compartilhar a fé, ensinar sobre Jesus para as pessoas. Ele amava fazer isso. E eu lembro de vários tempos que a gente teve juntos, em shopping, em algum local onde ele aproveitava aquela oportunidade, convidava o garçom, as pessoas estavam ali próximo, e aí eu tinha que acompanhar ele. Às vezes não estava no meu coração, mas eu seguia ali aquele espaço que ele estava dando. Ele amava fazer isso. E era algo, né, muito fácil para ele fazer no dia a dia. Um homem muito servo. Em quase todos os ministérios dessa igreja ele já serviu. Segurança, nova geração. A gente está vendo nas fotos ali como as crianças gostavam dele. Não é só os netinhos dele, as crianças gostavam dele. As crianças da igreja de casa amavam estar com ele. Então, um homem muito servo. E ele acreditava nisso, que um discípulo deve ter esse coração de servir a Deus, servir as pessoas. Divertido demais, muito divertido, era uma alegria na nossa igreja em casa. E como a gente sentia falta quando por algum motivo ele não estava presente, porque ele contava uma piada, ele contava uma história, era muito divertido, com certeza. E para finalizar, meus irmãos, para mim, São José é um irmão maravilhoso, um amigo fiel. Eu tenho a idade de ser filho dele. Ele já me adotou, eu e minha esposa, como parte da família, né? Mas ele é realmente um amigo fiel. E, com certeza, para mim foi um pai, um presente de Deus que Deus me deu. Quantas vezes me deu conselho, mas quantas vezes ele chegava até mim e falava: Severino, eu preciso orar com alguém, vamos orar comigo. Como o Wilson falou, da humildade dele. E sempre ele fazia isso: Severino, eu estou precisando orar com alguém. E aí, né, a gente orava juntos, buscava ajuda. Então, realmente um irmão maravilhoso, especial demais, que vamos sentir muita falta dele, muita saudade. Então é isso. Obrigado, gente. Bom dia, igreja. Bom dia, família. Bom dia, amigos. Não vou fazer nenhuma pregação, tá bom? Embora a nossa vida dava, sim, uma pregação. Falar do Zé hoje, para mim, está muito difícil, né?
Era mais fácil eu falar dele quando ele estava presente, porque eu xingava, eu brigava, eu mostrava os defeitos deles, como se eu não tivesse, né? Mas eu mostrava os dele. Isso era fácil para mim. Mas hoje não está sendo fácil, né? E eu quero dizer para vocês, casados, digam para seus cônjuges todos os dias: obrigada por você existir e estar do meu lado. Obrigada, porque eu te amo. Você me faz eu te amar. Você se deixa ser amado. E obrigada por você me amar. Façam isso todos os dias, porque se vocês não fizerem isso agora, pode uma hora ser bem tarde. Eu vim fazer isso quando ele estava lá na cama, prostrado lá. E aí que eu vim sentir a necessidade de fazer isso, sabe? E me arrependi por não ter feito isso antes, várias vezes antes. Não é que eu não dissesse alguma coisa de vez em quando, mas ainda dizia para ele: não sinta orgulhoso, estou fazendo isso porque eu sou boazinha, né? Então, assim, mas não tem que ser assim. Irmãos e família e amigos, não tem que ser assim. Faça enquanto você tem tempo. Faça os elogios para seu cônjuge se sentir bem todos os dias, porque uma hora pode ser tarde, né? Então, eu vou falar aqui algumas qualidades. Se eu fosse falar defeitos, ele tinha muito, mas isso eu só fazia enquanto ele estava vivo. Hoje não tem mais sentido essas coisas, né? Gente, eu estou tremendo, desculpa. Eu quero ler aqui um versículo aqui, vocês não precisam ir lá, mas em 2 Timóteo 4:7, fala assim. Héctor, e eu vou ler algumas, não foi que eu te ouvi, não. Eu já tinha marcado em casa, hein? Você que entrou na minha frente, né? Brincadeira. 2 Timóteo 4:7 fala assim: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que esperam com amor a sua vida, né? Então, assim, aqui a palavra de Deus está falando de uma corrida que você faz aqui na Terra. Seja qual for a sua corrida, que eu não sei qual é ela, né? Mas Elisé viveu essa corrida, né? Ele teve uma corrida aqui, umas horas difíceis, com dores, outras vezes leve, amando, servindo, que isso ele era, como a já falou aqui, ele era muito servo, ele amava de verdade, ele tinha muitas qualidades, né? Não vou falar porque o tempo é pouco, mas ele tinha sim. Então, assim, ele viveu a fé, ele serviu do jeito que ele pôde, como já foi citado algumas coisas aqui, e ele era essa pessoa, né? Então, vou citar aqui outra escritura, que é Filipenses 1:21. Fala assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente pode pensar assim: como é que você acha que a morte é lucro? Você vai lucrar de que forma com a morte? Só que se a gente pensasse que nem o apóstolo Paulo pensava, e se a gente vivesse a vida como o apóstolo Paulo vivia, a gente ia perceber que morrer é lucro. Afinal de contas, o que esse mundo nos oferece de bom? Pode ter alguns momentos, mas não é uma vida que seja boa aqui.
Então, assim, o apóstolo Paulo entendia que a morte era lucro, porque ele tinha a convicção e a certeza que ele ia para Cristo. Quando ele deixasse, a morte, então a morte levava ele a uma passagem para outra vida, para outro tempo, que é Cristo, né? E aí eu pensando muito no apóstolo Paulo, e depois eu entendi por que o apóstolo Paulo também dizia isso. No Evangelho de João 4, de 1 a 13, fala bem interessante. O Héctor já adiantou, mas como eu tinha colocado aqui, eu vou continuar aqui. Evangelho de João 14. Ai, meu Deus, cadê? João 14, do 1 ao 3, fala assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creem em Deus e creem também em mim. Na casa do meu pai tem muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Se não fosse assim, eu já teria dito. E depois que eu me for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Né? Então, assim, se a gente entender bem essa escritura, a gente vai entender por que o apóstolo Paulo falou que a vida é lucro. O viver é Cristo. Né? Então, para a gente pensa um quartinho só seu. Imagina lá no céu um quartinho só seu, preparado por Cristo. A gente vai ter dor lá? Não. A gente vai chorar? Não vai ter lágrimas lá. A gente vai estar no escuro? Não. Lá a gente só vai estar na luz, porque Cristo é luz. E assim eu me lembro, um dia que ele já estava com uns dias que ele não estava mais comendo comida sólida, ele só estava, até antes dele estar com a GTT, mas ele foi comer e ele, não sei se foi com o Luiz Fernando, que ele falou assim: vem aqui comer essa picanha. Ele tomando um líquido, que era só o que ele podia, uma comida bem ralinha. Mas ele fez a brincadeira: vem comigo comer essa picanha. Então, assim, lá onde ele está hoje, ele não precisa de picanha, porque ele nem vai sentir. Lá tem algo muito melhor do que qualquer picanha, né? Então, assim, gente, eu poderia falar muitas coisas, quero fazer alguns agradecimentos, agradecer a Deus em primeiro lugar, é claro, não podia ser diferente, pela a nossa união, né? Que dessa união veio 2 maravilhosos filhos, 2 maravilhosos netos, a nora, um futuro genro ali, e tudo presente de Deus. Por isso quero agradecer eles, e cada um da família tem aí primos, irmãos, tá aí, e de quebra, que nem diz o senhor Miqueias, de quebra tem toda a igreja, que é a nossa família em Cristo. E nós fomos bem acolhidos e recebidos, né? A igreja nos acolheu muito bem quando ainda, né, nós nem conhecíamos ninguém, mas fomos bem recebidos aqui na igreja, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, e poderia falar muitas coisas sobre eu e ele, que nós, afinal de contas, 40 anos não é 40 dias, né? E a gente viveu juntos. Mas é isso, eu quero agradecer a cada um de vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz, sou filho do Zé Ribeiro. Conheço algumas pessoas aqui, né? Já tive aqui na igreja,
já pude compartilhar com vocês. E estou voltando aqui, peço licença para falar com vocês agora. Dizer o quanto eu quero agradecer ao tempo que vocês dedicaram ao meu pai, ao tempo de amizade, aos tempos difíceis, sempre juntos, e cada um pôde também ter um pouco dele, né? Um pouco de como ele era, do que ele fazia e as dificuldades que ele passou, e mesmo assim ele se mantinha sempre muito firme como cristão, mas como pessoa, né? Então acho que algumas vezes ele me ensinou muito o que é o caráter, né? Eu acho que o que a gente pode deixar, hoje eu tenho meus filhos aqui, eu acho que o que a gente pode deixar para eles, né, é o nosso exemplo. E ele, sim, foi um grande exemplo. Então, muitos de vocês estiveram no velório, no sepultamento, e viram o quanto as pessoas se esforçaram para ir até lá, para fazer esse último momento. E, apesar de ser um momento difícil, o que a gente muito comentou é que, assim, é triste como foi, o que aconteceu, mas a gente está assimilando de uma maneira melhor, porque nós não estivemos com ele agora no momento que ele estava ruim, né? Nós vivemos a vida com ele, né? Então, eu acho que é isso que tem que fazer a diferença, né? E a gente precisar pensar no nosso dia a dia, nas pessoas que estão com a gente, em todos os lugares, a gente viver de verdade, né, com as pessoas. Então, eu acho que independente da gente ser cristão ou não, no nosso trabalho, como foi falado aqui, né, hoje na pregação, as pessoas às vezes elas estão sofrendo, elas não têm coragem de falar sobre isso para uma outra pessoa, porque as pessoas não se importam, né? E o meu pai, ele sempre se importou, né? Minha mãe falando aqui dele, eu lembro que eu era muito pequeno, e tem que tomar cuidado que a gente fala, porque as crianças lembram das coisas, né? Eu lembro uma determinada situação que ele convidou umas pessoas para irem almoçar em casa e fez um monte de comida e as pessoas não foram. E aí minha mãe falou assim, você é muito besta, né? Mas hoje eu entendo que aquilo era o coração dele, né? De se alegrar, de fazer assim, de fazer para as pessoas. Então, eu acho que isso ele nem era da igreja. Então, assim, ele era muito dessa forma. E aí eu queria muito falar sobre ele e agradecer a oportunidade, agradecer para quem não conhecia, que viu aqui um pouco das imagens. Ali não são sorrisos só de fotos, né? Para quem conhecia ele, sabe que o sorriso dele era o tempo inteiro. Então, muito obrigado, tá bom? Obrigado, Héctor. Obrigado, Sandra. Amém, irmãos. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar 2 canções que o seu José gostava muito, né? 2 louvores. Senhor, muito obrigado. Como foi falado aqui, é tão difícil para nós poder, nesse momento aqui, lembrar do seu José, mas é tão alegre ao mesmo tempo, né? Difícil pela tristeza, como muitos falaram, e nós sabemos disso. Nosso coração fica triste. É natural de nós, seres humanos, querer que as pessoas, familiares, os amigos, né, eles vivam ao nosso lado para sempre, mas isso vai acontecer no céu. O tempo que nós passamos aqui, cada um de nós, cada irmão aqui nessa igreja, cada familiar que passou com o seu José, cada amigo, eu sei que foi um tempo muito alegre, feliz, produtivo, e isso gera muita gratidão nos nossos corações. De fato, ele é um exemplo de tantas coisas, superação, humildade, amizade, servidão, Senhor, tantas qualidades. Eu sei que a vida dele inspira muitos de nós a amar o Senhor, porque ele amava o Senhor, ele ama o Senhor. Deus, e prova disso é que hoje ele está no céu com o Senhor. Nós somos muito gratos, porque ele correu a corrida, combateu o bom combate e hoje está com o Senhor no céu. Damos glórias ao Senhor por isso, porque por meio da morte de Cristo na cruz, isso é possível. Cada um de nós também um dia estaremos no céu com o Senhor, onde não haverá choro, tristeza, infelicidade, desgosto, nada de ruim. Porque o que a Bíblia fala é que as coisas difíceis, antigas, ficam aqui e nós vamos viver eternamente no céu com muita alegria, adorando Jesus, adorando o nosso Deus, na glória e na eternidade.
Muito obrigado por esse momento que lembramos do seu José com grande carinho, que homenageamos. Lembrar dele, nós vamos lembrar direto, todos os dias. E é muito importante para nós poder ter essas lembranças também nos nossos corações. Muito obrigado por tudo. Obrigado por Cristo Jesus. E é no nome dele que eu te oro e agradeço. Amém. Amém, irmãos? Convido a todos a ficarem de pé. Vamos juntos cantar esse louvor. Eu sei que é um louvor que todos nós conhecemos, mas gostaria de convidá-los a refletir na letra, a louvarmos e exaltarmos o nome de Deus e também pela vida do nosso querido amigo, irmão, seu Zé Ribeiro. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos juntos. De cruz se ergueu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus pela vida por mim pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá da glória Do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário, humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo sua igreja, se eu até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz,
Amém. Vamos juntos cantar a última canção. Todo o peso eu já deixei. Essa canção, acredito que o seu José, ele cantou várias vezes aqui conosco, né? E é muito especial porque ele não está cantando essa canção hoje. Ele está na glória dos céus, né? Então podemos meditar nessa canção e cantá-la e louvar ao nosso Deus pela vida do nosso irmão. Amém? Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Glória, 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 aleluia, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Sinto leve, muito leve, todo peso eu já deixei. Sinto leve, muito leve, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Estou indo ao Jesus, todo peso eu já deixei. Estou indo ver Jesus, todo peso eu já deixei. Glória, 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 aleluia, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Estou indo ao banquete. Estou indo ao banquete, todo peso eu já deixei. Estou indo ao banquete, todo peso eu já deixei. Glória, 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 aleluia, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Todo peso eu já deixei. Todo peso eu já deixei. Amém. Muito obrigado, Dona Janira, Gislene e Luiz. Contem com o nosso amor, nosso apoio. E a igreja vai continuar orando pela sua família. Obrigado a todos, um ótimo domingo. Estaremos domingo que vem aqui às 10 horas da manhã. E lembrando os líderes de igreja em casa que a gente tem uma reunião às 13 horas aqui hoje. Então, ótimo domingo a todos. Muito obrigado pela sua presença e uma ótima semana.